Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Nesse início de nova semana, eu quero tratar de um tema realmente importante na Torá, que é o tema da idolatria. Ele é importante para nós, judeus, e também é importante para os noéticos. É muito fácil identificar a idolatria quando ela passa diante dos nossos olhos, na forma de estátuas de pedra ou de madeira, ou quando nós percebemos no interior das sociedades em que nós vivemos que é o hábito de sacralizar certas imagens. É verdade que as culturas da antiguidade, que tinham como prática a veneração de objetos inanimados, ficaram no passado. Mas basta nós darmos uma boa olhada no mundo em que nós vivemos, que nós vamos encontrar nos dias de hoje, nos templos das confissões orientais, mas também em qualquer igreja cristã no Brasil, essas mesmas imagens e as pessoas as venerando. Milhares de anos se passaram. Nós tivemos Adão Rishon, tivemos Noa, Hashem enviou muitos, enviou Moshe, enviou Abraão, enviou Isaac, enviou Yaakov, enviou Yoshua, profetas, para dizer à humanidade que nós podemos estabelecer e devemos uma relação direta com o Criador, que nós não precisamos de mediador, mas os homens continuam acreditando que eles precisam. Porém, nos dias de hoje, existe uma forma igualmente perniciosa e muito mais sutil de idolatria do que essa do passado, né? Vejam que o Yetzirah evoluiu nos métodos de sedução das nossas almas. Embora existam pessoas que caiam no chão de joelhos, olhando para o solo, prostradas, acreditando que elas vão encontrar Deus ali, ao invés de olharmos para os céus. Existem sentimentos que provocam um dano igualmente terrível nas nossas almas do que a reverência a objetos inanimados. E você deve estar curioso para me perguntar, Átila, mas que sentimentos são esses? São muitos. E eles surgem sempre, ou quase sempre, motivados pela mesma razão, a contrariedade. Quando nós nos encontramos contrariados, quando interferem na nossa esfera do desejo, nós somos tomados de ira, de raiva, de ódio, de vingança, de depressão, de tristeza, de angústia, de melancolia, a inveja. São muitos sentimentos. E aí você me pergunta, Átila, mas de que maneira a expressão desses sentimentos me torna um idólatra? Veja, eu tenho dito praticamente em todos os vídeos, e nós acabamos de atravessar Rosh Hashanah e Yom Kippur, que é preciso reconhecer o reinado de Hashem no mundo. O reconhecimento do governo de Hashem sobre todas as coisas tem uma implicação, tem uma consequência, tem um significado. E o que isso significa? Significa reconhecer que não acontece nada no mundo sem supervisão divina. Mesmo uma pequena folha de uma árvore, quando cai, ainda que não seja outono, para que ela possa cair, deve haver a vontade superior do Criador. Porque Deus envia ao mundo inúmeros anjos que cuidam também da natureza, que cuidam das árvores. É um Shelia que, através da divina providência, atua sob o comando do Criador. E vejam, meus amigos, muitos de vocês podem me perguntar, mas que interesse o Criador tem numa pequena folha de uma árvore que cai? Será que a atenção dele realmente está focada para algo tão insignificante? Saibam, meus amigos, que aquela folha que cai de uma árvore e que baila no ar até o solo, muitas vezes cai porque um pequeno verme, porque um pequeno inseto rezou ao Criador e disse a ele: hoje está um dia muito quente, o sol inclemente está me causando um dano e eu preciso de proteção. Mesmo um pequeno verme entende melhor do que muitos seres humanos que têm uma consciência muito mais sofisticada, que é preciso apelar sempre para a misericórdia divina. E essa folha, quando cai, protege essa criatura. Idolatria, quando você decide que há algo no mundo que é absolutamente santo, até mais do que Deus. E é isso que nós fazemos quando nós idolatramos imagens. Mas isso ocorre também quando nós nos comportamos movidos por certos sentimentos. E você vai me dizer, Átila, mas eu nunca fiz isso. Eu digo, fez sim, fez hoje, faz todos os dias da sua vida. O idólatra, ele cria um altar e converte esse sentimento ou uma coisa no seu próprio Deus. Eu também já tive a oportunidade de dizer para vocês que muitas vezes nós elegemos um apartamento luxuoso, um carro, uma promoção, um marido, uma esposa, uma situação e lutamos incessantemente para conquistar esse objetivo. Elegemos esses objetivos
como a coisa mais importante das nossas vidas. Olha aí, a idolatria é quando você decide que existe alguma coisa mais santa do que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, o soberano do universo. E esse Deus inventado, que faz parte da vida de bilhões de seres humanos e que conduz as nossas vidas, nos fazem sacrificar no seu altar tudo que é importante para nós. Porque uma pessoa abandona a sua família, deixa de lado seus filhos e a sua esposa para alcançar o sucesso profissional. Uma pessoa tomada de ódio pode tirar a vida de uma outra pessoa, destruindo a sua própria vida e a vida da sua família, porque o outro talvez tenha, por um pequeno erro, arranhado a pintura do seu carro. Ou seja, na maior parte das vezes, esses sentimentos nascem de nós sem que a outra pessoa tenha de fato cometido um crime capital. Mas nós agimos como se assim fosse. Como se de fato as transgressões que essa pessoa cometeu e que nos causaram tamanha insatisfação fossem consideradas como algo muito grave. Porque, na verdade, o que nos incomoda é aquilo que nos passa e não verdadeiramente o significado dessas ocorrências. A ira ocorre quando nós colocamos no altar não essas coisas, não esses sentimentos, mas a nós mesmos. Vejam que nós nos colocamos na posição de Deus e nós dizemos o que é importante e o que não é. Nós passamos a fazer a nossa própria eleição daquilo que é valioso e daquilo que não é. A Torá nos diz que é proibido o ato de vingança, mas nós vamos lá e nutrimos esse sentimento. A Torá diz que nós perdemos tudo quando nos movemos por ódio, por raiva, mas nós deixamos que esses sentimentos tomem conta dos nossos corações. Nós somos idólatras, ignoramos a palavra do Criador e elegemos a nossa própria crença e nos guiamos a partir delas. No universo virtual existem milhares de pessoas que dizem: olha, eu sou judia, mas ela não nasceu de uma mãe judia. E ela também não passou por um processo de conversão reconhecida pela lei judaica. Ela elegeu as suas regras, as suas leis. Ela pegou a Torá e ignorou completamente, né? E através de métodos sincréticos e de convicções que não têm nenhuma ligação com a Torá, ela resolveu se autonomear judia. Ela se elegeu a condição de Deus. Sabe por quê? Porque ela ignorou a palavra do Criador, assim como aquele que age com ódio, com raiva, com ira, com vingança, e passou a exercitar a sua própria fé, a fé no qual ela é Deus. E nós vivemos nesse mundo no qual as pessoas estão dispostas a sacrificar no altar, né? Nesse altar que elas mesmas erguem e se colocam na posição de Deus, elas estão dispostas a sacrificar tudo. Elas sacrificam a sua honra, elas sacrificam a sua saúde, elas sacrificam a sua relação com Deus, elas sacrificam a sua eternidade, elas sacrificam o seu lugar no Olam Abá. Portanto, meus amigos, muito cuidado com os sentimentos, muito cuidado com os pensamentos que produzem esses sentimentos. É preciso estar muito atento à lei divina, se orientar pela ética determinada pela Torá, ouvir os sábios do povo judeu, jamais se deixar tomar por esses sentimentos, para que nós, diferente do que acontecia no passado, que as pessoas, não nós judeus, mas os povos das nações se ajoelhavam diante dessas estátuas, nos convertamos em idólatras. A idolatria moderna é muito mais sofisticada e o Yetzirah está aqui, como eu disse antes, nos seduzindo para a transgressão. Shavuot Tov.